No estudo de hoje, eu quero recapitular com os irmãos alguns ensinamentos fundamentais que vimos no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. O que Jesus nos ensinou neste capítulo? O que Jesus nos ensina nesse capítulo da Bíblia Sagrada? Primeiramente, irmãos, a consideração de Jesus para com as crianças. Jesus primeiramente falou sobre o matrimônio, depois ele falou sobre as crianças. Como devemos cuidar das crianças? Quero ler o texto do Desejado de Todas as Nações, um texto de Ellen White, que se encontra na nossa lição. Jesus sempre amou as crianças, aceitava a inocente afeição e o amor espontâneo e sincero delas. O grato louvor de seus lábios puros era como música aos ouvidos de Cristo e renovava o seu espírito quando oprimido pelo contato com pessoas astutas e hipócritas. Em qualquer lugar onde o Salvador estivesse, seu rosto amável, seus gestos suaves e bondosos conquistavam a confiança dos pequeninos. O Senhor Jesus disse que deixasse vir as crianças, que não as embaraçassem para que elas não pudessem chegar a Ele. Essa é a nossa missão também. Devemos promover que as crianças cheguem e encontrem a Cristo, que as crianças conheçam a Cristo e que as crianças sejam abençoadas por Ele. Aprendemos também o que significa seguir a Jesus. Qual a prioridade dos servos de Jesus? Ainda um texto da nossa lição. Para os que, como um jovem rico, têm altas posições e grandes riquezas, talvez pareça sacrifício grande demais abandonar tudo a fim de seguir a Cristo. Mas essa é a norma de conduta para todos os que quiserem se tornar seus discípulos. Nada menos que a obediência pode ser aceita. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinamentos de Cristo. Às vezes, a linguagem usada por ele pode parecer autoritária, porque não há outro modo de salvar as pessoas, a não ser removendo as coisas que, mantidas, corromperão todo o ser. O Senhor Jesus não falou mal das riquezas, mas ele advertiu contra o amor às riquezas. O que acontecia com o jovem rico é que ele tinha amor às riquezas, maior amor às riquezas do que amor a Jesus, do que amor a Deus. Qualquer coisa, irmãos, que nós colocamos à frente de Deus, que nos interponha de chegar a Deus, isso é nossa perdição, irmãos. Qualquer coisa. Pode ser as riquezas, pode ser a cultura, pode ser o esporte, pode ser os amigos, o trabalho, o que for. Nada podemos colocar à frente de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. É isso que o Senhor ensinou para o jovem rico. E ele não aprendeu. Infelizmente, ele não aprendeu. E nunca mais ele apareceu em qualquer relato da Bíblia. Aprendemos também sobre a hierarquia no reino de Deus. Como é a hierarquia dos servos de Deus? Como deve ser a hierarquia dos crentes? Marcos 10, capítulos 42 a 45. No verso 42, mas Jesus, chamando para junto de si, disse-lhe: sabe que os que são considerados governadores dos povos têm sobre seu domínio, e sobre eles exercem os seus maiorais autoridade. O que é que Jesus disse? No mundo, os governadores, os maiorais, exercem autoridade, oprimem o restante. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Essa é a hierarquia inversa. Servos. Nós que somos servos de Cristo, irmãos, devemos adotar essa hierarquia. Quem quiser ser o primeiro entre nós, deverá ser o servo de todos. Mas Jesus simplesmente não só falou isso. Jesus praticou isso. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não fez um discurso
sobre humildade, um discurso sobre entregar-se, um discurso sobre não querer ser superior aos outros. Mas o Senhor Jesus praticou isso e deu exemplo para nós. O maior exemplo do Senhor Jesus Cristo. Deu a sua vida por nós, como diz o texto bíblico, enquanto éramos ainda pecadores. Que nós nos lembremos, irmãos, ao longo da nossa vida, esses textos que aprendemos nesta semana, o que significam esses textos, especialmente esses últimos textos? O que significa quanto à nossa maneira de viver? Quando o Senhor Jesus diz que nós não devemos ser como os governadores ou como os maiorais dos reinos da terra, mas devemos ser como os líderes do reino de Deus. O que isso implica sobre a nossa vida? Como deve ser a nossa vida? Será que nós podemos nos orgulhar, irmãos? Será que nós podemos nos envaidecer? Usando uma linguagem mais atual, será que nós vamos nos achar melhor do que os outros? Ser servo de Deus é servir ao próximo. Essa deve ser a nossa meta, essa deve ser a nossa missão, porque nós devemos imitar o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo veio para servir e dar a sua vida por cada um de nós. Vamos orar. Somos muito gratos, Senhor, por conta do estudo do Evangelho de Marcos, o capítulo 10, onde aprendemos várias coisas para a nossa vida, onde aprendemos como nos relacionar com as pessoas, como nos relacionar no lar, com o cônjuge, com as crianças, como nos relacionarmos com as riquezas. Também queremos que nos ajude, Senhor, para que nós possamos aplicar na nossa vida a hierarquia inversa, onde nós devemos servir ao invés de ser servido. Nos abençoa nesse sentido, que possamos seguir o exemplo de Cristo na nossa vida e que ainda os outros possam ver em nós, através dos nossos atos, que somos cristãos. Vejam como eles se amam, vejam como eles cuidam uns dos outros. Essa deve ser a maneira que os outros vão nos ver. Que Deus nos abençoe e que possamos viver desta forma. Quero que todos tenham um sábado feliz. Sábado é o dia da alegria, é o dia da família. Vamos reunir a família, vamos reunir os irmãos da igreja, vamos nos reunir no culto, na escola sabatina, nas atividades do dia. Que o Senhor abençoe cada um de nós neste sábado. Feliz sábado para todos.